Bom dia. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Espero que tenham passado uma boa e produtiva semana. E se não foi assim, aqui é mesmo um lugar e um momento para você e eu pedirmos ajuda, né? Pedirmos orientação, recarregarmos nosso estoque de pneumologia, de Espírito Santo. Pneumologia não, né? Que é só estudo, né? De pneuma. Como a gente aprendeu na escola dominical e poder continuar a caminhada cristã. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Eu peço a compreensão e, eventualmente, a colaboração de vocês, porque nós vamos estudar a mensagem e fazer louvor tudo junto e misturado a partir de agora. Só que eu não tenho correia. Na verdade, eu tenho uma correia que não entra nesse violão. É a única que eu tenho. Então, quando a gente for cantar, vocês vão me dar licença que eu vou ficar sentadinho ali, né? Eu vou cantar sentado, sem microfone, e aí o vocal, a Kátia e a Miriam dirigem, vão dizendo para onde a gente vai e para onde a gente não vai, tá? Tá mais fácil do que eu imaginei. Eu achei que era muito problema, mas é basicamente isso, tá? Que tem de diferente. O resto, no resto a gente já está bastante adaptado, bastante acostumado. E a segunda coisa é que eu vou ver no celular e talvez eu não enxergue. Mas isso é um problema muito meu, não é de vocês, tá? Eu só agradeço novamente a compreensão de todos, caso eu leia uma coisa esquisita aqui, tá? Bom, o que meu coração me sentiu, o que eu tenho ouvido da parte de Deus, os irmãos têm acompanhado, a gente falou sobre os 10 mandamentos durante o ano passado, e terminamos na última vez, inclusive eu não esqueci minha dívida não, viu, Keiji? Preciso passar para você as anotações. E da última vez a gente acabou estudando 2 mandamentos ao mesmo tempo, o 9º e o 10º, né? O último deles, o 10º mandamento, não cobiçarás, acabou não recebendo muita atenção, até primeiro porque ele dividiu uma pregação com o 9º mandamento, e em segundo lugar porque basicamente a gente ressaltou que o antídoto para a cobiça é o contentamento. Então a gente focou bastante em falar sobre satisfação, né? De você estar satisfeito com aquilo que você é, com o que você tem, com ações de graças, e que isso é a principal arma contra a cobiça e contra tudo que a cobiça traz. E hoje, e a Bíblia está cheia, né, de referências, de trechos, de parábolas, de mensagens a respeito de satisfação, de contentamento, de provisão divina, né, de que Deus é um Deus que nos fornece todas as coisas. Mas o que eu gostaria de explorar com a igreja, com vocês hoje, é um aspecto muito particular da cobiça, que é quando um desejo exacerbado e essa vaidade da vida, eles acabam por nos afastar da vontade de Deus. Quando a cobiça limita a sua e a minha capacidade de obedecer. Em outras palavras, o que eu gostaria de estudar com a igreja hoje, com vocês, é a cobiça como foco, mas com foco na forma pela qual ela se exterioriza e a forma pela qual ela nos tira do prumo divino. Então é isso que Deus tem colocado no meu coração, como a cobiça pode te tirar do caminho correto. E também estudar com vocês que Deus tem um caminho correto. Aí você vai me dizer, é claro que tem, pode encerrar o culto agora e eu volto para casa, não aprendi nada, porque eu estou na igreja já há muitos anos e eu sei que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que esse é o caminho estreito e espiritual principal. Mas você concorda que dentro desse caminho, da gente caminhar
de acordo com a vontade de Deus, até a plenitude do conhecimento de Cristo, né, até sermos parecidos com Jesus. Nesse caminho a gente tem várias opções para fazermos, sermos, trabalharmos ou não trabalharmos. Muitos trabalhos voluntários com os quais eu posso ou não me envolver, doações que eu posso ou não fazer, famílias que eu posso ou não formar. Então, tem muita opção, e tudo isso é igualmente válido para que você possa alcançar o pleno conhecimento de Cristo e entender qual é o seu amor e a natureza, e a plenitude, a altura daquilo que Jesus é e daquilo que Ele significa para nós. E quando a gente tem muitas opções, então a gente tem um mar de dúvidas, de filosofias, de alternativas. E aqui, quando Deus entregou para o seu povo aquele 10º mandamento, não cobiçarás as coisas alheias, e vai no detalhe, né, não cobice o dinheiro, não cobice o que a pessoa tem, não cobice a mulher da pessoa ou o marido, não cobice a grama do vizinho, né, como a gente convencionou dizer no popular. Certamente, Deus sabe que a cobiça é uma coisa que pode mesmo nos tirar do foco da salvação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes disso, eu quero convidar vocês a orar comigo e a iniciar o louvor também com uma canção. Tá? Vamos orar? Senhor, nosso amado e bendito Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa semana, porque o Senhor nos sustentou certamente e nos livrou, Senhor, do homem mau, nos livrou, Senhor, de cair em tentações, tem cuidado, Senhor, de cada um de nós, tem nos dado saúde, Senhor, e disposição, tem aumentado a nossa fé, e nós te louvamos porque temos visto a sua mão agir, Senhor, porque temos ouvido a tua voz, sentido a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelas minhas limitações, peço, Senhor, que o Senhor me encha do seu Espírito Santo, encha cada pessoa do teu povo aqui presente, do teu Espírito, para que nós possamos ouvir aquilo que vem da parte do teu trono, Senhor, que possa edificar a nossa alma, que nós possamos sair daqui edificados, mais parecidos com Jesus, mais integrados ao teu corpo místico, à igreja, mais sábios, Senhor, mais fiéis a Ti, mais parecidos mesmo com Cristo, Deus. Nós queremos entregar esse louvor, queremos entregar esse tempo de estudo da Tua Palavra nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar, quem puder e quiser, ficar de pé, e nós vamos cantar Bom Estarmos Aqui Louvando a Deus. Se você ainda chegou durante a escola dominical, eu quero te convidar também a sair do seu lugar e a cumprimentar os seus irmãos, dar um abraço na pessoa que está na coluna do lado, que você ainda não viu, e que você possa dizer, poxa, como é bom eu estar aqui mesmo, olhando você, te dando um abraço, e dizendo, Deus te abençoe. Amém? Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, nosso amor, nosso Espírito. A Deus, nosso amor, nosso Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós.
preservando a nossa união. Amém? Pode sentar. Início do ano é sempre hora de falar sobre planos, sobre projetos. O Marcos pregou um pouco sobre isso na semana que ele pregou aqui mais no começo do ano. E é uma época fértil para reflexões, planos, estratégias, né? Planos novos ou não tão novos assim. Eu continuo com o plano de frequentar a academia com mais frequência. O ano passado quase deu certo, né? Mas estamos lá. Está caindo no cartão de crédito todo mês a mensalidade. Eu olho e falo, o que é isso? Academia. Eu, tem que manter. Né? Não pode cancelar, não cancela. Então a tentação mensal é cancelar para não pagar, já que eu não vou. Mas não, agora vou pagar para ir. Então esse é um plano novo velho meu. Mas a gente sempre tem planos. Mas a pergunta que eu me fiz é, será que nós temos conseguido efetivamente planejar as coisas que a gente faz? Ou a gente tem vivido na moda Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo meu, e aí você adapta, se for o seu caso também. Eu fiz direito, né? Quem não sabe, eu sou advogado. E eu tenho vivido essa escolha que eu fiz, ou que me sugeriram, né, Kátia? Ou que me sugeriram, não que seja culpa sua, tá? Eu tô bem, obrigado. Culpa dela que a gente é advogado, né? Por que você não faz direito? Você é chato. Essa foi mas está tudo bem, viu? De verdade. Até porque é verdade, então eu não posso ficar ruim, eu não posso ficar magoado, exato. Mas isso foi em 2002, 2001, 2002. E desde então eu tenho vivido a consequência dessa decisão. Eu fiz faculdade de Direito, fiz estágio, me formei, tirei o AB, comecei a advogar. E é isso. E é assim que eu estou. Mas eu fiz 40 anos há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, estou com 41, e os irmãos da igreja que sabem, né, que eu comecei a entrar em crise, e ainda estou, na verdade, um pouco. Porque o que eu pensei foi assim, tá bom, ok, eu me formei em 2008, então lá se vão 14 anos, 8 com 10, 18, é isso, né? 14, 15 anos advogando. Eu vou fazer isso pelos próximos 10 anos? 15? Foi isso que eu me perguntei. Você pode olhar para mim e dizer, poxa, Williams, como não? É uma carreira boa, é uma profissão bacana. Muita gente quer fazer faculdade, ter uma profissão assim, autônoma, médico, advogado, engenheiro, e não consegue, às vezes não consegue passar no OAB, ou não consegue pagar uma faculdade. Enfim, você tem um lugar de privilégio, e tenho mesmo, né? Soa, e eu mesmo reprimi muito esse pensamento, esse sentimento, porque soa como ingratidão, né? Eu fico com medo de Deus que tudo vê, né? A pastora falou, o diabo não vê tudo, mas Deus vê, né? E não só vê e ouve, como sabe o que você sente, se você não quiser dizer. Então eu sempre fiquei reprimindo um pouco esse pensamento, por imaginar o seguinte, poxa, Deus vai ver eu pensando isso e falar assim, mas que tremendo de um ingrato, né? Que eu preparei tudo para você tirar essa carteirinha. E foi isso mesmo. Depois, se você quiser, eu conto a minha história em mais detalhes para vocês, mas os meus irmãos mais velhos da igreja sabem que eu não tenho a profissão que eu tenho por meu esforço próprio só, né? Tem uma parte que a gente faz, vocês sabem disso na vida, mas eu tive que ir à universidade, mas o jeito de pagar, a escolha até, Deus soprou na orelha da Kátia, que soprou na minha orelha, e, né, enfim. Mas a verdade é que eu fico com receio de ao questionar as minhas escolhas, eu parecer ingrato. Mas a verdade é a seguinte, será que a gente não precisa reavaliar as escolhas que a gente faz, a gente estar atento à voz de Deus, para saber se os ventos, eu vou falar muito de vento, eu gostei muito do pneumo, pastora, da EBD, mas será que os ventos não estão te soprando para outro canto?
ou para outra coisa, ou para uma coisa adicional, também não precisa necessariamente você sempre estar disposto a mudar de vida. Hoje eu moro em São Paulo, amanhã eu moro... Qual é o nome da cidade lá? Sydney? Capital. Não é capital, né? É só grande, né? Pois é, hoje eu estou em São Paulo, amanhã eu estou em Sydney, né? Não é exatamente disso, mas você pode fazer uma coisa e entrar num projeto social e agregar um voluntariado, ou mesmo dentro da sua profissão, exercê-la de outra forma ou em outro lugar. Enfim, é importante que a gente esteja aberto, pelo menos, para fazer reavaliações de planos e de estratégias. Porque plano tem muito mais a ver com uma atitude proativa do que com passividade, concordam? Quando você fala, eu fiz um plano, porque, por exemplo, você não pode planejar, em 2024 eu não serei incomodado. Esse é o meu plano para 2024. Ficarei pleno e não serei incomodado. Ou, em 2024 eu prometo passar menos calor. São coisas que você pode planejar? Não, porque são coisas que não estão na sua esfera de atuação. Você pode até dizer, bom, eu planejo reagir de uma forma diferente se eu for incomodado. Mas você não pode planejar não ser incomodado, não depende de você, ok? Então, quando a gente fala de plano, a gente fala necessariamente de coisas que a gente vai fazer, vai pensar, ou vai deixar de fazer, ou deixar de pensar, mas sempre coisas que você está no leme, né? Você que tem o controle das ações ou das omissões, né? E ao longo desses anos, falando um pouco disso, eu tenho entendido que Deus não vai fazer esses planos por mim. E tenho entendido que o plano principal de Deus para mim e para vocês e para todo cristão é salvação. Mas só isso, você acha pouco? Né? Jesus morreu e ressuscitou para reconciliar consigo toda a criação, todo o universo. A gente estudou isso nos 10 mandamentos, né? Quando a gente falava do primeiro mandamento, do segundo mandamento, né? Que Deus é único e exige exclusividade, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele planejou que as coisas funcionassem de uma determinada forma, a forma pela qual elas foram criadas, e o homem decidiu fazer do seu jeito. Jesus é a pedra fundamental desse plano, a pedra final e principal desse plano de resgate de Deus, não só do seu coração individual, mas de todo o universo. Ok, então esse é o plano maior, é o plano grande de Deus para você, para mim, para qualquer pessoa, para qualquer criatura, para tudo. Então, bem, só que tem algumas coisas que eu e você fazemos, que só eu e você fazemos. Coisas que quando você se propõe a fazer, você faz muito bem. E as pessoas ao seu redor apreciam, são abençoadas, gostam. Falam assim, nossa, o Mário faz um yakisoba, que olha... especial, né? E isso é um exemplo real, tá? Não é um exemplo fictício, não. Faz um yakisoba aqui, ó. Entre outras coisas. A gente tem, todos vocês e eu temos uma série de habilidades, de desejos, de gostos. Você, com certeza, deve imaginar que para sair um yakisoba daquele, o Mário, quando está lá fazendo, ele está satisfeito, ele está feliz. Ele gosta de estar lá. Né, Mário? Imagino. E isso se reflete na comida, naquilo que sai. Como eu também, quando eu escrevo uma petição bravo, outro dia eu fui no tribunal, fazer aquele negócio que vocês veem na televisão, sustentação oral, né, que você vai lá na frente, fica num lugarzinho como esse aqui, os juízes ali na tua frente, você faz a sustentação oral, né, você fala do seu recurso. Excelências, bom dia, e vai lá. E aí eu estava lendo o meu recurso antes de fazer a sustentação oral. Né? Preciso estudar o que eu escrevi, porque você vai lá sustentar oralmente aquilo que você já escreveu. E eu fui azedo pra caramba. Nossa, como eu estava de mau humor aquele dia que eu escrevi o recurso. Eu estava muito bravo. Porque eu estava, olha, você torcia o papel, não tem papel aí digital, mas enfim, se fosse um papel, você torcesse, ia sair, escorrer ironia. Ironia, cinismo, sarcasmo, estava tudo lá. O homem azedo que escreveu aquela petição, fui eu. Ao ponto de que eu falei assim, acho que eu vou começar pedindo perdão para o tribunal, falar assim, desculpa vocês terem lido, né, esse monte de impropérios, né? Não foi impropério, mas foi deselegante.
Só que ele não precisou, porque no final das contas eu ganhei o recurso, foi ótimo, então eu falei, muito obrigado, feliz ano novo, e fui embora. Não precisei falar nada nem pedir desculpa. Mas eu queria falar com vocês da história de duas pessoas. Uma delas é Eric Liddell. Quem conhece? Eric Liddell de nome? Não? Mas quem conhece o filme Chariots of Fire? Vou falar em português, Carruagem de Fogo, que é uma tradução um pouco pobre, seria Momento de Glória, a melhor tradução, mas enfim, Chariots of Fire, Carruagem de Fogo. É um filme antigo, e ele relata a vida de um rapaz, um escocês, que ele era um grande desportista, mas ao mesmo tempo ele era cristão e já tinha sido chamado para fazer missões na China. E, em algum momento, então, nos Jogos, que eu anotei, eu vou ler, tá, para não deixar passar nada. Nos Jogos Olímpicos de 1924, o Liddell, fiel ao seu princípio, ele não competiu no domingo. Ele tinha uma prova de 100 metros rasos no domingo. E 100 metros rasos era a prova mais forte dele. E ele falou, não, mas domingo é dia do Senhor. Quarto mandamento, a gente viu ano passado. Eu vou descansar, eu não vou correr. E ele não correu. Mas, mesmo assim, ele ganhou a medalha de ouro, e uma de bronze nos 400 e nos 200 metros, respectivamente. Ele ganhou 2 medalhas. E a irmã dele achava que ele estava perdendo tempo com essas coisas de correr, que ela chamava de coisas de corridas, né? E disse para ele que ele devia logo ir para o campo missionário, já que ele tinha o chamado, né, para ser missionário. Mas ele relembrou à irmã que Deus o tinha feito para si mesmo e disse, sim, Jenny, a irmã, né? Mas Deus também me fez rápido. E quando corro, sinto o prazer de Deus em mim. E aí o resto... Então, se você não viu o filme, ele ganhou o Oscar, inclusive, na época. É um filme bacana, Carruagem de Fogo. E tem outro Eric Liddell, um pouco mais antigo. O nome dele rima, mas não é igual. Chama Bezalel. Bezalel. E onde que ele está? Ele está em Êxodo. Capítulo 31, versículos 1 a 5. Você quer abrir para ler comigo? Êxodo 31, 1 a 5. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Então, o Bezalel, ele era cheio do Espírito de Deus, de sabedoria e entendimento e de ciência em todos os trabalhos. Ele tinha muita capacidade em trabalhos manuais, em trabalhos de mexer com ferro, como está aqui escrito no texto. Então ele era cheio do Espírito para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, Ou seja, Deus encheu Bezalel do Espírito Santo para uma coisa determinada. O Bezalel devia ser um cara já famoso aqui na tribo dele, no país, fazendo coisas bonitas, acho que fazendo esculturas, ou fazendo carroças, ou armando tendas, tinha capacidade manual, uma coisa que, nossa, o Bezalel faz de um jeito que ninguém faz, ele é muito bom, né? E Deus o chamou para fazer, aqui o tabernáculo, né, eram as ordens para a montagem do tabernáculo, e Deus falou especificamente, olha, você vai encomendar tais e tais coisas dele. Então, será que não é assim também comigo? Deus tem me dado o Espírito Santo para que eu seja sábio, entendido, cheio da ciência para escrever petições e fazer audiências, negociar acordos e trazer paz entre empregadores e empregados? Nossa, isso é uma coisa que o Williams faz realmente, que faz muito bem, né? Tem que fazer. Será?
Ou será que é uma coisa mais genérica? Né? Eu tenho um chamado para só falar genericamente em qualquer lugar. Ou será que é falar de direito? Deus planeja coisas específicas, como para Bezalel, como para o Eric. Ele falou, eu sou corredor. Mas sou missionário. Talvez na China, quando eu for para lá, a hora que o pessoal estiver me perseguindo, eu corro rápido para não morrer. Pode ser útil. Ou eu vou pregar o evangelho fazendo uma equipe de corrida lá na China, ensinando o pessoal as técnicas, enfim, criando uma equipe olímpica, e vou poder falar de Jesus ali, enfim. A verdade é que Deus, na sua palavra, já atribuiu missões bastante específicas para pessoas determinadas. E não existe nenhum sinal de que isso não possa ou não esteja acontecendo hoje com o povo de Deus, com o corpo de Cristo, com você e comigo. Ok? Então eu quero te convidar a cantar uma outra música que nos lembra disso. Que a gente possa valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. Porque você é alguém muito importante para Deus. Não deixe com que um falso sentimento de humildade faça com que você enterre as coisas que você faz bem. Faça com que você não procure ter espaço e tempo para fazer aquilo que te dá prazer. Porque provavelmente as coisas que você gosta muito de fazer, claro, que não são pecado, né? As coisas que você gosta, nossa, eu gosto muito de matar pessoas. Não, não é isso. O serial killer não tem o dom da morte, não. Mas se você faz coisas que trazem alegria, contentamento, satisfação para outras pessoas, pessoas que te elogiam por alguma coisa que você faz ou fala, ou enfim, que é bom, muito provavelmente aquilo também traz prazer profundo no coração de Deus. Muito provavelmente aquela coisa que você faz ou gosta de fazer ou pretende fazer, pode e deve ser usada por Deus. E essa música diz isso. Eu quero te convidar a cantar. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade.
Amém. Pode sentar. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque até agora o Senhor nos ensinou e pode nos lembrar que o Senhor tem planos bastante específicos para cada um de nós, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor conhece cada célula do nosso corpo, porque o Senhor conhece aquilo que nos dá prazer e desejo de fazer e que também está no centro da sua vontade, aquilo que nós podemos ser e fazer para os outros, para trazer o seu reino, para trazer shalom, para trazer paz entre os homens e ordem num cosmo que o Senhor criou, que nós possamos ser seus agentes, que nós possamos restaurar a função do homem na criação, que é sermos zeladores de tudo aquilo que o Senhor fez. Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e porque nós podemos em Cristo buscar essa semelhança, essa identidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? Nós sabemos muito disso. A gente vive em volta do pecado, a gente vive em meio ao pecado, a gente vive num mundo que está entregue ao pecado. A gente vive numa cidade injusta e pecadora. A gente vive num país especialmente injusto. Nós podemos, meus irmãos e irmãs, os irmãos também, tá? Nós podemos estar grávidos do pecado. Abra em Tiago, capítulo 4. E depois nós vamos ler Tiago também, capítulo 1, tá? Tiago, capítulo 4. Versículo 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Isso nos permite concluir que as bênçãos que Deus tem para você não são só para você. Ponto final. As coisas que você deve querer e desejar, você deve querer e desejar para que você seja instrumento de Deus aqui na terra. Tudo o que você deseja e quer deve estar a serviço de fazer o reino de Deus aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. É o que Jesus nos ensinou a orar. Deus não nos dá as coisas só para a gente ficar felizão. Também, mas não só. As bênçãos, os sustentos, as oportunidades, os privilégios que Deus te dá e me dá, devem estar em missão, porque todos nós estamos em missão. Do contrário, nossa vida será uma vida à toa. Está aí em Tiago, né? Então volta um pouco, capítulo 1. Aqui, a carta de Tiago, a palavra de Deus, nos explica como é que é o processo da cobiça, o processo de você desejar tanto o seu próprio caminho, que pode te fazer afastar de Deus. Bem-aventurado, versículo 12, tá? Capítulo 1, versículo 12 até o 15. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário,
cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Qual é o processo aqui então? Primeiro, o pecado é concebido. É por isso que um homem pode sim ficar grávido. Grávido do pecado. Quando ele é concebido. O pecado concebido é um pecado consumado? Não. Você precisa pedir, como que eu posso dizer? Você já pecou quando você está só com vontade de fazer bobagem? Não. Mas, se essa vontade vira ação, então essa ação sim pode e provavelmente será pecado. Aí você tem que pedir perdão. A gente vive uma luta intensa, constante e diária contra essas vontades. Eu, Williams Otávio Simão Pires, vivo diária e frequentemente uma luta escarniçada. Escarniçada é um bom adjetivo para isso, eu queria usar outro, mas é isso mesmo. Uma batalha campal, sangrenta, impiedosa contra os meus próprios desejos ruins. E eu tenho vários. Uma Barça, um almanaque que eu posso listar em ordem alfabética, ou de importância, se vocês quiserem, de desejos ruins. Duvido, eu não vou fazer isso. Eu posso, mas não quero, tá? O Marcos falou, eu duvido. Mas a verdade é a seguinte, todos nós temos. Eu tenho alguns, você pode não ter os mesmos que os meus, mas você pode ter uns que eu não tenho, coisas que para mim não são um problema, para você pode ser. A verdade é que o pecado ele nos assedia. Quando a Bíblia diz que o diabo é um leão que fica em derredor, cheirando a sua presa, esperando o momento de atacar, a Bíblia nos explica muito bem como é o processo dos desejos e da guerra que estão dentro da gente. Nós estamos em guerra espiritual o tempo todo. E isso não significa dizer que a gente está necessariamente exorcizando o demônio de outras pessoas. Não é isso que é batalha espiritual. Todos nós somos chamados para sermos exorcistas, se não do demônio encarnar, dentro de uma pessoa, da sua própria natureza de pecado, que te faz levar para os caminhos tortos. O nosso coração é enganoso, a Bíblia diz, né? E a nossa vontade não é sempre, ou talvez, infelizmente, na maior parte do tempo, o nosso coração nos leve para satisfazer o nosso próprio desejo. Mas quando você pensa, uma coisa que pode nos ajudar como ferramenta nessa guerra, é a gente imaginar o que a gente vai perder se a gente ceder para a carne para atender esse desejo. Ah, mas só uma vez, só um pouquinho, só hoje, ninguém vai saber. Ponha em mente o que você pode estar arriscando, aquilo que você pode perder. Talvez isso te ajude, como tem me ajudado, a dizer não, a não ficar grávido do pecado. Pode ser, e eu oro a Deus de verdade para que não seja o caso, mas pode ser que você esteja grávido agora, que você já tenha planejado antes de vir para a igreja, quando você voltar para casa, fazer tal e tal coisa. Se você está grávido do pecado agora, é hora de, eu não vou usar esse termo, mas acho que é isso, aborte o pecado, tire ele de dentro de você. Isso dá para fazer. Adiante. Tire ele de dentro de você, é difícil, sim. É por isso que nós falamos aqui o tempo todo de dependência e de Espírito Santo. Não é, o querer e o realizar não é fruto do nosso próprio esforço. A gente pode criar ferramentas. Por exemplo, pensar em outras coisas. Se são lugares que te fazem ficar tentado, evitar esses lugares. Se é consumir algum tipo de comida ou bebida que te deixa propenso a fazer bobagem, então você pode tentar evitar essa comida ou essa bebida, essa situação ou outra situação. Então, são coisas
que a gente sabe, você sabe melhor do que eu, aquilo que te move para fora da vontade de Deus, e talvez você provavelmente saiba aquilo que você precisa tirar da sua vida ou evitar para não cair. Veja, aquele que está de pé, veja que não caia. Vamos fazer como José, sair correndo, mesmo que tenha com as calças na mão ou sem calça. Corre, né? Corre. A gente tem que estar uma disposição de corredor, de velocista, para sair correndo das situações que nos colocam a nossa alma em perigo. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Eu vou ler aqui. Nossa, gente, eu separei um monte de trechos. Eu vou ler, se você quiser anotar para depois ler em casa, eu vou ler eles na sequência para a gente ganhar velocidade, tá? Eu separei um monte, mas a gente pode ler 1 Timóteo 6, 9 e 10. Esse vocês leem comigo, eu vou ler um monte de outros. Se você quiser já deixar aberto, deixa aberto em Lucas 12, 13 em diante, tá? Então a gente vai ler 1 Timóteo 6 e Lucas 12. E outras coisinhas mais. 1 Timóteo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, aqui especificamente sobre dinheiro. Em Provérbios 13, 7, você lê o seguinte: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Em Eclesiastes 5, versículo 10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Seu salário sempre vai ser baixo, se o que você gosta mesmo é de salário. Romanos 12, versículo 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. E agora eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, as terras, né, a produção dele. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outro, ainda maior, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. E aí Jesus fala: os corvos que não semeiam, que não e comem. E lá no versículo 29, não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisai delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso explica, em parte, porque é que às vezes você conhece aquela pessoa que nunca fez nada aparentemente errado e de repente ela some, faz uma grande bobagem. Ou, né, pastores que a gente vê às vezes na mídia, aparentemente abençoados, tudo de repente, você descobre que largou a mulher, tem mais 3 famílias, tem um monte de filhos, nossa, que bagunça. Isso explica em parte esse processo de guerra
de batalha espiritual nossa contra nós mesmos, né? Ou do espírito contra a nossa carne, ele às vezes gera esse pecado que fica sendo gerado, sendo gestado dentro de você, uma hora nasce. E aí às vezes a gente vê isso, que cristãos, nossa, puxa, era uma bênção, irmãozinho, irmãzinha, tal, de repente virou outra coisa, né? Sumiu. Isso pode acontecer com cada um e com todos nós. Por isso a gente deve estar atento. Perguntaram para o Rockefeller, quem de nome alguém conhece o Rockefeller? Eu só conheço de nome, não conheço de vista. Nunca vi. Mas falecido, né? Mas enfim, de uma família riquíssima americana, norte-americana. O Rockefeller tem um prédio, né, lá em Manhattan, em Nova York, um prédio maior do que o Empire State Building, que era o maior do mundo na época dele, né? Aí o Rockefeller fez um maior ainda do lado, mas do lado. Você está no topo de um, você olha o topo, você olha o outro para baixo. Eu imagino que o Rockefeller fala, vou fazer um maior, o meu vai ser o maior do mundo. Enfim, perguntaram para ele, quanto dinheiro é necessário para satisfazer um homem? Perguntaram para um cara que já tinha bastante dinheiro, né? Então talvez ele saiba. Talvez ele possa dizer para a pessoa, eu fiquei satisfeito em tal mês, no mês de agosto de 2020, quando eu ganhei meu primeiro bilhão, eu fiquei satisfeito. Agora eu estou só na banguela. O repórter perguntou, né? A resposta dele para a pergunta, quanto dinheiro é necessário para satisfazer um homem? Só um pouquinho a mais. Essa foi a resposta dele, só um pouquinho a mais. Comprova exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Ter mais coisas, e aí voltando para o que a gente tem conversado, e para propósito das coisas. Se nós temos sido chamados para certas coisas, e não temos feito, ou temos feito outras, ou temos feito aquilo que Deus nos chama, mas com um propósito errado, provavelmente isso pode te gerar cansaço, falta de disposição, ou essa busca eterna por uma satisfação que não virá. Se eu for advogado pelo dinheiro que a advocacia pode me gerar, eu não serei feliz. Se eu for advogado porque eu fui feito para ser advogado, eu posso estar no centro da vontade de Deus. Se eu deixar de ser advogado para ser outra coisa, se isso estiver no centro da vontade de Deus, isso provavelmente vai ser uma bênção e eu estarei satisfeito, ainda que essa outra coisa não seja necessariamente ser dono de um escritório. Aí a gente consegue ajustar melhor, talvez, os nossos planos, as nossas estratégias, os nossos sonhos para o futuro, ou olhar no espelho e ver quem a gente é, quem a gente quer ser daqui a 10 anos. Você já pensou isso? Mas eu tenho 70. Sim. Como é que você vai ser um velhinho com 80? Você já se planejou? O que você pretende? O que você gostaria? Gostaria de ter saúde? Gostaria de ter a família por perto? Enfim, a gente pode pensar e desejar coisas, sabendo que Deus também tem um desejo, e que o desejo de Deus é colocar a gente no centro da vontade dEle. Eu quero que você cante com a gente, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é a primeira coisa, e tudo mais vai nos ser acrescentado. E se você quiser, pode ficar de pé. Busca primeiro o reino de Deus.
louvar a Deus agora, em um minuto, trazendo as nossas ofertas. Antes disso, eu quero ler com você um devocional meu, na terça-feira. Eu recebo e-mails, você deve conhecer aquele Max Lucado, né? Eu recebo o devocional dele, e num dos dias, estava escrito assim: Max Lucado conta que uma professora de escola dominical, numa pequena igreja do oeste do Texas, deu a cada aluno uma lata de lápis de cera e um rascunho de Jesus, tirado de um livro de colorir. Eu imagino aqui que pela idade dele devia ser aquele negócio de mimeógrafo, né, com cheiro de álcool, aquele só meio roxinho assim, né, só para colorir, né? Sem lápis azul para o céu, tranquilo, pinte-o de roxo. Se o cabelo de Jesus está vermelho, a professora não vai se incomodar. Ela ensinou seus alunos a pintar Jesus com as suas próprias cores. Deus nos fez para fazer o mesmo. Ele lhe fez único para que você pudesse ilustrar a Cristo. Faça grande caso dele. Não desperdice anos tentando enfeitar a sua própria imagem, a minha própria imagem, não querendo lhe ofender, mas quem precisa ver o seu rosto? Quem não precisa, por outro lado, ver o rosto de Deus? Afinal, Deus não promete aplauso para aqueles que se autopromovem, mas a grande recompensa esperando os que promovem a Deus. Em Mateus 10, 32 e 33, a gente lê: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Que você possa vir aqui à frente, enquanto a gente canta essa canção, primeiro, trazendo como uma verdade da sua vida, que Deus é a nossa principal herança, a nossa bênção, o nosso tesouro, é a nossa salvação em Cristo. E que isso possa fazer com que você expresse a vida de Jesus do jeito que você foi feito para expressar. Amém? E você pode trazer a sua oferta enquanto a gente canta essa música. Eu te quero mais do que ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar
Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é a nossa principal herança. Te agradecemos porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor é bom, tem nos abençoado. Pedimos, Deus, que o Senhor cure, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso desejo de mais, que o nosso desejo de mais possa ser um desejo de estarmos mais conectados com o Senhor, mais cheios do Espírito, mais agradecidos por aquilo que o Senhor tem sido e feito por todos nós, Senhor. Que o nosso desejo seja sermos mais parecidos com Jesus, para que a nossa vida, Senhor, tenha propósito, para que a gente possa, Senhor, viver e folgar e se alegrar vendo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, no mundo, através da Tua igreja, através de nós. Nós te agradecemos por esses dízimos e ofertas, porque eles são frutos do Teu sustento, e pedimos que esse dinheiro sustente a igreja da Liberdade, a Tua casa, como tem sustentado nesses 50 anos, para que possa abençoar pessoas, para que possa sustentar vidas, para que possa ser usado com dignidade, para a dignidade e honra do nome de Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém? E aí a gente segue. Alguém disse que você não pode prometer que está acabando, senão a pessoa fica ansiosa, mas está acabando. Olha só, a resposta para a minha pergunta inicial, no final das contas, que é... qual era mesmo a minha pergunta? A minha pergunta inicial era o que fazer, Keiji? O que eu fui chamado para fazer? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou perdendo tempo? Uma coisa eu posso te dizer, e é uma coisa que me dói muito em relação aos meus amigos, que eu amo muito, e que eu quero que conheçam a Jesus, é que se você não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador ainda, você está perdendo tempo. E o que me fez reconhecer a verdade do Evangelho e aceitar Jesus com... Estou fazendo conta. 15 anos? 14, 15 anos? Foi ter pensado isso, sabe? Foi ter pensado, sem conhecer nada da Bíblia, foi ter pensado um pouco como Rockefeller. Eu vou me esforçar, eu vou dedicar minha vida a ser o maior de todos. Mas eu vou morrer. E aí? Foi esse pensamento, essa semente, que me fez aceitar Cristo quando a tia Nair falou, olha, Jesus morreu e ressuscitou porque a gente vive uma vida fora daquilo que Deus planejou. E a tia Nair usou uma expressão que você não deve se lembrar, mas ela falou que quando você aceita Jesus, você tem um passaporte, você recebe um passaporte para viver a eternidade no céu. Eu quero esse passaporte. Então, eu tenho certeza que você está perdendo tempo se você não recebeu Jesus. Mas outras certezas eu não tenho. Se o que você tem feito na sua vida profissional é aquilo que Deus quer que você faça. Se o jeito que você lida com a sua família é o jeito que Deus quer que você lide. Se o jeito que você administra o seu dinheiro é um jeito que honra o nome de Jesus ou o seu negócio. Se você está gastando tempo demais no YouTube, falo para mim mesmo isso, tá? Se você gasta tempo demais no YouTube, você poderia estar lendo livros que, por exemplo, falando para mim mesmo, possam te ajudar a passar no mestrado. E a minha esposa concorda efusivamente. Posso ouvir um amém aí no fundo da igreja? Amém, né, Camila? Amém. Glória a Deus. Contentamento é a chave para colocar a sua e a minha alma no centro da vontade de Deus. E então fazer os seus ouvidos abrirem
e você poder ouvir aquilo que Deus, de fato, quer que você seja, que você faça, que você fale. 1 Timóteo 6, versículos 6 a 8. Mas a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Não fiquem obcecados por adquirir bens materiais. Estejam satisfeitos com o que já possuem. Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Filipenses 4, 11 e 12. Aqui Paulo falando para os filipenses. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tem um provérbio japonês que diz o seguinte: ainda que você durma num quarto com 1000 tapetes, você só poderá dormir em cima de um deles. Nem todo professor é apto para ser diretor de escola. Nem todo carpinteiro tem habilidade para encabeçar uma equipe, para ser empreiteiro. Nem todo músico deve ser maestro. Uma promoção, olha só, uma promoção pode levar uma pessoa para fora do seu ponto forte. Mesmo uma coisa aparentemente boa, pode te levar para fora da vontade de Deus. Por desejo de ter mais, uma pessoa pode acabar perdendo seu propósito. A cobiça é um péssimo conselheiro. Meu desejo, meus irmãos, para esse ano e para o resto da minha vida que Deus me permitir viver, que eu não perca tempo. E eu só posso pedir isso para um ser. O ser que é dono do tempo, que está fora do tempo e que não está submetido, sujeito à passagem do tempo como eu e você estamos. Deus é essa pessoa. Eu não peço a Deus que Ele estique o tempo, ou faça o tempo para a minha vida passar mais devagar, para eu poder aproveitar mais, para eu poder viver mais, para eu poder comer mais cachorro-quente. Mas eu peço que Deus me ajude a perceber o tempo como um presente que Ele me deu. Como uma oportunidade para não perder tempo. Porque tem muita coisa para ser feita. Porque tem muita gente que não percebeu ou não conhece o amor de Jesus. Porque ainda deve ter gente que não sabe nem quem é Jesus. Porque tem muita gente morando na rua. Porque tem muita gente morrendo à toa, hoje. E a gente estudou ano passado que a terra grita pelo sangue de gente inocente. Vamos entregar esse culto a Deus com uma última canção. Quero te dar meu coração. Depois a gente ora.
deixar os meus desejos em primeiro lugar. Quero te ver bem junto de mim, pois não sei caminhar longe de ti, ó Senhor. Quero me arrepender e mais uma vez, lágrimas nos olhos, te confessar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder, para livre eu estar de mim. Eu quero ser livre pra te amar, Senhor, e andar pelos caminhos que traçastes pra mim. E se acaso eu vier me perder e deixar os meus desejos em primeiro lugar, quero te ver bem junto de mim, pois não sei caminhar longe de ti, ó Senhor. Quero me arrepender e mais uma vez, lágrimas nos olhos, te confessar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder, para livre eu estar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder, para livre eu estar de Glória a Deus. É bom poder vir mais uma vez na presença de Deus e confessar que eu preciso dele. Examine os seus dons, conheça os seus pontos fortes. Não deixe que a cobiça por coisas ou o anseio pelos aplausos te desvie do desenho que Deus planejou para você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero te convidar, antes de orar, a refletir. E quero te convidar a receber Jesus. Quero convidar você a convidar Jesus a fazer parte da sua história. Quero convidar você a pensar que uma vida sem propósito é uma vida perdida. Quero te convidar a deixar que Deus fale no seu coração, que lhe traga um entendimento da parte dele. Quero te convidar a estar com os ouvidos e o coração abertos, porque Deus fala ainda hoje. Bendito Deus, nosso amado Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo em que podemos cultuar o Teu nome.
e podemos reconhecer que o Senhor é santo, que o Senhor é todo-poderoso e que o Senhor é todo amor. E que por esse amor o Senhor nos resgatou e nos colocou um propósito de vida. O Senhor tem algo especial para cada pessoa que está aqui hoje, para cada pessoa que está reunida em nome de Jesus na sua igreja na manhã de hoje. E nós pedimos que o Senhor mova, Senhor, o Teu Espírito Santo no meio de nós, nas nossas casas, através de nós, Senhor, para que o mundo possa ser temperado, salgado, transformado pela ação do Seu Espírito Santo, através da igreja. Nós somos a igreja, eu sou a Tua igreja. Pai, peço que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque nós não merecemos isso, mas que o Senhor nos use como vasos, como instrumentos, onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente faça, que a gente possa fazer aquilo que fazemos bem, que nos traz alegria e que Te traz alegria, Senhor, e que traz bênçãos e que cumpre a Tua missão. Queremos ser, Senhor, mais fiéis, mais separados, mais parecidos, mais humildes. Queremos ser mais cheios de Ti, Senhor. Abençoa, Deus, essa semana. Guarda, Senhor, a Tua palavra, que ela produza fruto no nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Gostoso, muito bom.